passamos a apresentar Diocese em Evangelização. E não podemos fugir da palavra de Deus. Vão questionar Jesus sobre o casamento. Se podia haver o divórcio. E Jesus vai dizer que não, a não ser que fosse em caso de união ilegítima. Do contrário, Jesus é contra o divórcio. E aí questionam Jesus e dizem para Jesus assim: mas Moisés permitiu dar uma carta de divórcio à mulher. Jesus vai dizer algo muito importante. Ele diz assim: espera aí, Moisés deixou por causa da dureza do coração de vocês. Podemos traduzir como? Porque vocês não se convertem, não sabem pedir perdão um ao outro, não se perdoam. Mas no princípio não era assim, diz Jesus. É muito importante esse trecho. O que Jesus quer dizer? Que no começo, no princípio não era assim. Que quando Deus pensou na criação e pensou no homem e na mulher e na união do homem e da mulher, Ele não pensou na separação. No princípio não era assim. Deus não criou e fez a união, e Jesus Cristo vai levar essa união à condição de sacramento. Quando Deus faz essa união, Ele não pensou na separação. No princípio não era assim. Eu disse que é uma palavra difícil, porque até os apóstolos vão dizer para Jesus: mas se é esta a situação do homem, é melhor nem se casar, porque na mentalidade judaica, eles poderiam divorciar até por qualquer motivo. Até se a mulher queimar a panela e der prejuízo para o marido, eles poderiam divorciar. Qualquer motivo que eles alegassem, aconteceria uma carta de divórcio. Então era algo próprio da mentalidade deles, mas Jesus vai ser contra isto, contra esta realidade. E ele vai dizer: a não ser por união ilegítima. Agora, na Igreja Católica, nós entendemos assim o sacramento do matrimônio: ele até que a morte o separe, mas não é porque veio na frente do padre, no altar, trocou as alianças e foram até viver junto, que aconteceu o casamento. Pode ter acontecido e pode não ter acontecido o matrimônio. E quando existe problemas, aí ninguém está julgando ninguém, mas existe problemas no percurso aí do casal, e eles vão se questionar se existe sacramento ou não, se houve sacramento ou não. Existe na Igreja Católica um tribunal que vai se debruçar sobre aquele casamento, e a igreja, que tem o poder de ligar na terra e ligar no céu, desligar na terra e desligar no céu, ela vai declarar se ali existiu um sacramento ou se não existiu. Se houve um sacramento ou se foi só um teatro que as pessoas fizeram ali. Dá um exemplo, padre. Bom, eu acho que o exemplo mais clássico que está na nossa cabeça é o casar de livre e espontânea vontade, Então, uma pessoa que é coagida a casar, esse casamento não vale, por exemplo, eu já dei esse exemplo aqui várias vezes, eu conheço uma pessoa que realizou o casamento, foi viver sua vida matrimonial, e aí durante a sua vida matrimonial ele teve problemas psíquicos, teve que ser internado por problema psíquico. E aí que a mulher foi conhecer toda a história passada dele, a mulher entrou com um processo na igreja e a igreja declarou aquele casamento nulo, nunca houve casamento. Mas padre, não é na saúde e na doença? Sim, é na saúde e na doença. Mas qual que foi o problema deste casamento? O rapaz que casou já tinha doença antes de casar, e ele e a família inteira dele escondeu da moça. Então, ele casou em cima de uma mentira. Se ele tivesse dito para ela: olha, eu tenho essa doença, esse problema, é na saúde e na doença, ela aceitou,
Ela não foi para o altar como uma mentira, ela foi com uma verdade para o altar, assumindo tudo aquilo, né? Então o casamento foi baseado em cima de uma mentira. Então esse casamento não aconteceu, a igreja declarou nulo o casamento, porque ele mentiu, né? Padre, mas se minha mulher me traiu, se meu marido me traiu, a igreja ela vai analisar o ato do casamento ali, e vai analisar e julgar aquilo que aconteceu dentro desse casamento. União ilegítima não significa porque você passou por sofrimentos ou está passando por sofrimentos que esse casamento é inválido. Não se trata disso. Por exemplo, se o seu marido foi infiel e você descobriu que ele já era infiel antes de casar, sempre foi infiel na época do namoro, mas você não sabia, mas você descobriu que ele sempre foi infiel e continuou sendo infiel. Este casamento é ilegítimo, pode ser nulo, porque mais uma vez ele casou em cima de uma mentira, porque no altar ele prometeu amor e fidelidade e ele não era fiel e nem tinha intenção, né, de continuar fiel. Mas se o casamento é válido, o casamento é amadurecido, é pensado, não existe inverdades, não existe mentiras, tudo ali foi assumido no altar, né, seja lá a situação em que viveram antes daquele casamento, mas tudo foi assumido no altar, esse casamento é válido. E Jesus vai dizer, o que Deus uniu, o homem não separe, é por toda a vida. Os apóstolos questionam Jesus, nossa, mas se essa é a situação do homem, fica difícil então, né? Não vale a pena se casar. E Jesus vai dizer, nem todos são capazes de entender, né? Nem todos são capazes de entender que o casamento é até que a morte o separe, que Deus, quando o criou, não pensou na separação de modo algum. Quando Ele quis presentear o homem e contar com o homem e com a mulher, para gerar filhos aqui neste mundo e filhos para a igreja, filhos na fé, filhos que vão herdar o céu, Deus não pensou, né, esta família se separando, né? E aí Jesus vai dizer assim, nem todos são capazes de entender isso, a não ser a quem é concedido. Com efeito, e Jesus faz uma revelação, com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Tem pessoas que são incapazes, né? Incapazes, psiquicamente incapazes, biologicamente incapazes, são incapazes. Lá na época de Jesus, ele já disse isso, nasceram assim, não é culpa deles não, né? Nasceram deste modo e são incapazes de contrair o matrimônio. E Jesus, quando fala aqui em matrimônio, em casamento, ele está falando de homem e mulher. Então ele diz, tem pessoas que são incapazes de casar, né? Não podem casar, nasceram deste modo, não é culpa deles, né? Um mistério de Deus, não sabemos o porquê, mas são incapazes, pois nasceram assim. Jesus continua assim, continua dizendo, outros porque os homens assim os fizeram. Existe um exemplo clássico, né, que eu costumo dar, são os eunucos, né? Os eunucos eram os guardas que o rei colocava para cuidar da rainha e do seu harém, né? Porque tinha rei que tinha várias mulheres. Então esses guardas eram eunucos, né? E o rei, que não é bobo e nada, né? E ele ia confiar a sua rainha ou as suas mulheres para um homem, ele só confiava mediante a castração. Então esses homens perdiam os seus órgãos genitais e aí eles se tornavam os guardas ali, os protetores do harém do rei. Então Jesus fala assim, tem homens que são incapazes para o casamento porque os homens o fizeram assim. Ou seja, pelas próprias mãos eles se tornaram incapazes. E Jesus continua, outros são incapazes por causa do reino dos céus. Tem homens, mulheres que se consagram a Deus. Teria toda a condição de ter uma família, de casar, de ter filhos,
Porque o primeiro mandamento de Deus lá no livro do Gênesis não é ser consagrado, ser padre, ser casto, ser freira, ser um leigo consagrado, viver a virgindade. O primeiro mandamento não é esse. Qual que é? Crescei-vos e multiplicai. É tão forte isso, né? Porque a sexualidade é forte no ser humano, porque é o primeiro impulso que Deus colocou dentro do homem, é de crescer e multiplicar. É claro que o pecado, né, causou uma desordem na sexualidade humana, né? Uma desordem tenebrosa, mas é algo forte, crescei-vos e multiplicai. Mas Jesus vai dizer, alguns, por amor ao reino dos céus, se tornaram eunucos, se tornaram incapazes para o casamento. Fizeram essa opção, né? Não porque eles não tivessem um impulso de crescer e multiplicar. São pessoas normais, como todas as outras, mas por amor ao reino, tem leigos que não se tornam padres e nem freiras, mas por amor ao reino, eles querem viver sozinhos e gastar a sua vida para o reino de Deus apenas, né? E não fazem a opção do casamento, né? Outros se consagram, são chamados por Deus para ser padre, para ser freiras, né? Então Jesus diz, alguns por amor ao reino dos céus, né, se tornaram castos, se tornaram incapazes para o casamento. Então é um mistério, né? Então tudo é uma vocação, é um chamado, né? Vocês que são casados, que têm a família, né, que contraíram o sacramento do matrimônio validamente, né, foi amadurecido, pensado. Este casamento é até que a morte os separe, né? É um chamado de Deus. É Deus quem chama, né, para constituir a família. Eu penso assim que o impulso de perpetuar a espécie, né, todo mundo tem, né? É uma lei da biologia, né? Nascer, crescer, se multiplicar, envelhecer e morrer, né? É uma lei biológica, né? Então todo mundo tem esse impulso biológico, mas dentro desse impulso existe um chamado para ser família, outros um chamado, apesar desse impulso, um chamado para se manter casto e se consagrar ao serviço do reino dos céus. Tudo é um chamado, e quando Deus faz esse chamado e confirma aquela vocação, Ele dá assim a graça, né, de você ser fiel àquela vocação em que você foi chamado. Irmãos, que essa palavra, ainda que coloque brasa na cabeça de tanta gente, né, que acreditemos que Jesus Cristo é a verdade, a palavra verdadeira. Tem muitas coisas que a gente escuta do Evangelho por causa da nossa história, falar, eu não me enquadrei muito bem dentro. Mas, tudo bem, Senhor, eu não me enquadrei, me perdoe, o Senhor sabe como conduziu a minha história está nas tuas mãos. O Senhor é um Deus cheio de misericórdia, e o Senhor vai me ajudar de algum modo, né? O Senhor vai me ajudar. E confiar que o Senhor ajude, seja lá para onde a nossa história foi conduzida. Mas aqueles que estão ouvindo essa palavra, né, e o demônio vem e tenta a não acreditar nela, né, não deixe o demônio vencê-los, né? Não é porque eu não cumpro a palavra que a palavra não é verdadeira. Eu não cumpro por causa da minha debilidade, da minha fraqueza, das minhas impossibilidades, enquanto cheio de debilidade, e não a palavra que está errada, a minha história que está errada, que está certa, e Jesus Cristo que está errado, porque os tempos são outros, é a modernidade. Isso é uma falácia, né? Desde a época de Jesus já existe o divórcio, né? Não é algo da modernidade, né? Pode ser no mundo ocidental, né? Mas lá na terra de Jesus já existia há muito tempo, e Jesus, quando foi questionado a respeito disso, ele vai defender o casamento, né, até que a morte o separe, a não ser em caso de união ilegítima. E quem vai discernir, quem tem o poder de ligar e desligar, é a igreja. Então ela que vai discernir a respeito da minha união. Que o Senhor nos abençoe, que essa palavra nos ajude sempre a caminhar
como família e que nos sintamos realizados, né? Porque se você é família aí, você tem um chamado de Deus, né? Se você, por um chamado de Deus, apesar dos impulsos biológicos, vive uma vida de solteiro por causa do reino, por causa do reino, seja feliz por causa disso, né? Porque o Senhor também fez um chamado na sua vida. Então que o Senhor nos ajude e que estejamos alegres, né, com a história que Deus tem feito conosco, né? O Senhor faz aquilo que é o melhor, sendo casado ou não sendo casado, sejamos fiéis à nossa vocação. Diocese em Evangelização.